Esses dias alguém me questionou: pastor, por que tanto estudo? E nós temos um texto muito importante que nós lemos aqui até no começo, do profeta Oséias, onde o Senhor Deus, usando o seu servo, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não faltou fé, não faltou determinação, não faltou coragem, não faltou ousadia, não faltou nada disso. O que faltou foi conhecimento. Se parasse aí o texto, já estava muito forte. Mas Deus continua dizendo: porque você não quis aprender, porque você não quis conhecer, tá? Então eu vou te rejeitar. Porque você desprezou o conhecimento. E tem gente que faz isso ainda hoje. A pessoa se pergunta: para que aprender, pastor? Eu não quero saber disso não. Eu só quero saber como é que vence. Pois é, esse é o caminho que eu quero te ensinar. Como vence. Mas não só os problemas aqui. Não só aqui. Eu quero te ensinar a vencer daqui para a eternidade. Amém? Não adianta só você ficar curado, e eu creio em cura. Não adianta você só prosperar. Eu creio em prosperidade financeira, mas eu creio que a prosperidade de Deus não é só finanças. Engloba felicidade, e felicidade não é necessariamente apenas ter recursos financeiros. Eu creio que Deus pode restaurar a família. Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas, mas o principal é que você tenha na sua vida o abençoador. Se não tiver, não adianta, é apenas religiosidade, que é o que eu combato. Tá entendido isso, irmãos? Então vamos lá. Propósito original da igreja. Aí eu coloquei uma pergunta: chamados para fora. A maioria dos cristãos evangélicos, e muitos cristãos católicos também, de outras profissões de fé, quando você pergunta o que significa igreja, a pessoa já tem, aqui estudou pelo menos, aqui frequentou escola bíblica dominical, aqui vem os estudos, a pessoa já tem isso como uma resposta pronta. Igreja significa chamados para fora. Aí eu coloquei a pergunta: é isso mesmo? Chamados para fora? Ontem eu dizia aqui para os obreiros na reunião: amanhã no estudo nós vamos falar sobre igreja. E eu perguntei para eles: o que é igreja? E alguns responderam de pronto: chamados para fora, pastor. Porque já me ouviram dizer isso até. Mas eu falei: está incompleto. Eu sempre digo aqui aos irmãos que fazem estudo comigo, estudo bíblico: tenho muita coisa para ensinar, mas eu preciso de tempo para que você compreenda tudo. Não dá num curto espaço de meia hora, 40 minutos, explicar tudo que é necessário. Por isso que o seminário está nos dando essa oportunidade de aprofundar conhecimentos que talvez você nunca nem tinha percebido. Você nem sabia que era assim. E para quem realmente gosta de aprender, eu acredito que está sendo uma caminhada muito boa. Amém? Então vamos lá. Hoje eu preciso dar um pulinho na etimologia, que é o estudo da raiz da palavra, de onde ela veio. Eu até facilitei para você, já coloquei aí para você a etimologia da palavra igreja. Igreja vem do grego, o quê? Vamos corrigir até isso. Hoje eu vou ser mais exigente. Vou para o termo correto. E o termo correto é eclesia, com som de S, não de Z. Pastor, isso faz diferença? Nenhuma. Mas é porque hoje eu estou chato mesmo. Tá? Eclesia, tá certo? É o termo correto. A maioria de nós fala eclesia ou eclésia. E nós entendemos que está se referindo à igreja. Mas o termo correto, o original, é eclesia. E esta palavra, ela é uma combinação de uma preposição, que é ek, né? Que indica para fora. Ek, no grego, indica para fora. Junta essa preposição com o verbo kalel, que significa eu chamo ou eu convoco. Então você tem ek, junta com kalel, né? E essas duas palavras juntas formam eclesia. Tá? Deu para entender? E por que então, pastor, eu vejo
pessoal da escola bíblica, pastores falando eclésia ou eclesia, e dizem que significa chamados para fora, porque na verdade, quando essa palavra foi cunhada, quando ela foi formada, ainda na Grécia Antiga, ela indicava isso. Escute um pouquinho. Os gregos, e eu quero me referir especificamente às cidades, estados que tinham democracia, por exemplo, Atenas. Eles tinham um local, né, onde eles se reuniam, uma espécie de praça chamado Ágora. E ali eles discutiam o bem da polis, o bem da cidade. Como era uma democracia, os homens livres, escravos não participavam, mas os homens livres eram convocados para que fosse discutido como seria a administração, as decisões que seriam tomadas em favor daquela comunidade. E por essa razão essa palavra foi cunhada, né, chamando ele de dentro de casa para fora, para essa reunião. Deu para entender? Por isso, chamados para fora. Ele estava dentro de casa, chama ele para a reunião, chama ele para a Ágora, para que fosse discutido então o bem daquela cidade. Com o tempo, essa palavra deixou de estar vinculada apenas a essa reunião específica. E os próprios gregos, a exemplo dos gregos, dos filósofos clássicos, eles começaram a cunhar essa palavra nos seus documentos, nos seus escritos, se referindo a qualquer tipo de assembleia, a qualquer tipo de reunião. Não era mais a reunião da Ágora, era agora qualquer tipo de reunião onde as pessoas se reuniam para algum propósito lícito, para algum propósito correto, para alguma coisa que fosse justa, correta, legal. Está dando para entender até agora? Quando o Antigo Testamento ele foi traduzido do hebraico para o grego, formou-se um documento que nós chamamos de Septuaginta. Você vai encontrar em alguns livros bíblicos, alguns estudos bíblicos, em numeral romano, quer dizer que aquele texto foi retirado da Septuaginta. E na Septuaginta, interessante que eles trocaram, que no hebraico significava assembleia, uma reunião de pessoas, uma convocação importante de pessoas, não é só qualquer reunião, não é só um encontro de amigos, mas era uma convocação. Entenda a assembleia como convocação, como uma reunião legal, como uma reunião oficial. E eles traduziram do hebraico para o grego a palavra assembleia, e na Septuaginta ela aparece como eclesia. Então, quando no Novo Testamento Jesus vem falar sobre igreja, para o português igreja, para o grego eclesia, ele não está inventando uma palavra, ele não está criando uma palavra. Na verdade, ele está se apropriando de um termo que já existia na sua época, em todo o mundo grego, greco-romano, né? Romano no sentido de domínio, mas a cultura era grega. E ele então reúne os seus discípulos e diz: eu agora vou formar a minha eclesia, a minha assembleia legal. Tá dando para entender até aí, irmãos? Eu sei que esse ponto é o ponto mais chato, tem gente que detesta, mas é importante que você saiba, para que você entenda o que significa igreja. Senão você nunca vai entender, nunca vai sair da religiosidade. E a minha intenção é que você aprenda. Então, na Septuaginta, o uso da palavra assembleia, que era usada no hebraico, agora passa a se chamar eclesia. Tá certo? Vamos aqui o texto em Mateus, pessoal em casa, acompanha aí. Mateus capítulo 16. Mateus 16. A partir do verso 13, aqui o pessoal já está em mãos, que diz: e chegando Jesus
as partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, Jesus interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, vem cá, gente, o povo está dizendo que eu sou quem? Como é que eles me definem? O que eles acham que eu sou? Ora, o que eles acham que eu sou? Vamos lá. Versículo 14, Mateus 16, 14. E eles disseram: uns dizem que ele é o quem? João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Verso 15. Disse-lhe ele Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: feliz ou bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, e sobre esta pedra, no grego Petras, duas palavras distintas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você estuda mais aprofundado, você vai encontrar que a expressão usada por Jesus aqui, ela dá dois tipos de entendimento. Ele pode significar: você é Pedro, ou Cefas, né? Petros, e sobre esta pedra, Petras, pedra pequena, edificarei a minha igreja. Dá para entender de duas formas. Dá para entender que Jesus está dizendo que ele iria edificar a igreja sob a autoridade e comando de Pedro. Por exemplo, os cristãos católicos acreditam totalmente assim. Para a maioria de nós evangélicos não é o entendimento, porque há uma outra possibilidade de entendimento claríssima do grego para o português, que é não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre essa afirmação de Pedro, sobre essa declaração de Pedro, que nós chamamos de declaração de fé, sobre aquilo que Pedro está falando, porque ele está falando apenas o que lhe foi revelado. Jesus declara ao dizer que aquela revelação não vinha da carne, não vinha do próprio Pedro. Não foi carne, não foi sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai que revelou. E sobre essa declaração que tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração eu vou construir, né? Eu vou edificar a minha igreja. Eu sei que eu estou falando muita questão de grego, isso é chato para algumas pessoas, mas é importante que você entenda. Engraçado que essa expressão edificarei, no original, ela indica exatamente isso: colocar tijolo em cima de tijolo. Seria uma construção gradativa. É o mesmo que Jesus dissesse: a minha igreja não está sendo formada hoje, eu ainda edificarei. E os estudiosos dizem que Jesus estava dizendo ali que após a sua morte, a sua ressurreição, após, ele poder assumir toda a autoridade que Deus tinha para ele, a igreja começaria a ser construída. Deu para entender? Sim ou não? Eu coloquei um outro texto aqui, em Gálatas capítulo 2, verso 9, para exemplificar porque que nós cristãos evangélicos não acreditamos que a igreja está fundada sobre Pedro. Não é sobre a autoridade de Pedro. Por quê? Porque não sei se você sabe disso, se não sabe vai ficar sabendo hoje,
que Pedro não tinha a autoridade máxima na igreja primitiva. Você sabia disso? Não era Pedro. Na verdade, quem tinha autoridade máxima era Tiago. Tiago era o cabeça principal, tendo Pedro e João como seus colaboradores principais. Olha isso. Paulo falando aqui aos Gálatas, ele disse, quando ele foi a Jerusalém, quando ele foi conhecer os apóstolos, que ele não conhecia eles ainda, Pedro diz assim, e conhecendo quem? Tiago, quem mais? Cefas, que é Pedro, né? E quem mais? E João. Olha a ordem que Paulo coloca. Irmãos, os judeus eram muito categóricos nisso. Você tem ideia? A questão de noção de ordem, de autoridade que eles tinham. Eles costumavam sentar-se à mesa de acordo com a idade. Os filhos mais velhos sentavam mais próximo do pai. Os filhos caçulas iam sentando mais afastados. E isso era obedecido. Essa honra era algo cultural para eles. Paulo não cometeu um equívoco, Paulo não cometeu um erro. Ele não coloca Tiago primeiro porque ele deu na cabeça dele fazer isso. Ele coloca Tiago primeiro porque Tiago era a autoridade maior. Então ele diz, né? Eu conheci quem? Tiago, conheci Pedro, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, né? As colunas da igreja, as autoridades da igreja, a sustentação da igreja, eram eles. A graça que me havia sido dada, deram-me as destras, e em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, é o mesmo que dizer, eles nos abençoaram, eles nos liberaram, nos consagraram, confirmaram o nosso ministério. Amém? Eu não tenho tempo de ler tudo aqui, mas depois você lê em casa. Observe bem quando a igreja envia, em Atos dos Apóstolos, a igreja envia as pessoas para observar o trabalho de Paulo. Eles enviam exatamente Pedro. Entenda, se Pedro fosse a autoridade maior, não tinha lógica enviarem ele. Quando você tem uma igreja e você envia missionários, você não envia o líder da igreja, você prepara alguém em segundo escalão para enviar. É assim que funciona, sempre foi assim. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro foi ficar com Paulo, observar o trabalho de Paulo, e estava lá feliz da vida, fazendo as coisas que Paulo fazia, e disse a palavra de Deus que Tiago mandou outros obreiros. E quando esses outros obreiros chegaram, aí Pedro foi se afastando de Paulo, né, com medo de ser repreendido. Então é uma prova, uma outra prova, de que Pedro não era a autoridade máxima na igreja. E tem muitos outros textos que, se depois você quiser, você fala comigo que eu te envio para você confirmar. Se não servir aqui, se não for suficiente, para você ter certeza, não fique constrangido, eu não tenho problema de te enviar outros textos. Eu fiz aqui então alguns destaques, irmãos. Primeiro, no verso 14, observe bem que Jesus pergunta, eles dizem que eu sou quem? E a resposta foi uníssona, foi única. Eles estão dizendo que o Senhor é um profeta, ou é João Batista, ou é Elias, quer dizer, que voltou à vida, que ressuscitou. É algum deles, é Jeremias, mas não saiu de profeta, notou? É João Batista, é Elias, é Jeremias ou um dos profetas. A ideia que eles tinham, Jesus é um religioso, ele é um profeta. Ele concordou com isso? Ele deu esse aval, ele falou, estão certo, é isso mesmo, eu sou um profeta? Não. Ele vai e pergunta para eles, e vocês, o que vocês acham? Eu sou quem? E aí que Pedro toma a palavra e diz, tu és o quê? O Cristo. Eu coloquei aqui destacado, o Cristo, que significa um rei ungido. Atenção a isso, porque o Cristo não era um ministério religioso. O ungido, nesse sentido, era a autoridade maior. Era um representante, como foi, por exemplo, Davi. Davi foi um rei ungido. Davi foi um rei diferenciado.
E o povo de Israel esperava e esperam até hoje. A nação de Israel espera até hoje esse rei consagrado que vai vir para liderar e libertar eles do mal. E Pedro diz: o Senhor é esse rei. Olhe isso é importante. O Senhor é esse consagrado. O Senhor é esse que é enviado com a autoridade de Deus. E ele ainda diz mais: além de Cristo, além desse rei ungido, o Senhor também é o quê? Filho do Deus vivo. Não é um rei qualquer, é um rei que é filho de Deus. Por isso ele é chamado de Rei dos Reis. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Eu coloquei aqui o que tem legalidade para governar. E eu imagino que você já deve ter entendido que, baseado nessa expressão de Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa expressão, o Senhor tem legalidade, o Senhor tem o direito de reinar sobre essa terra, porque além de rei consagrado, o Senhor ainda é filho do dono, é filho de Deus. E aí Jesus diz: sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre este alicerce, eu vou edificar, eu vou construir a minha eclesia, eu vou construir a minha assembleia. Porque no passado Deus havia convocado o povo de Israel. No passado Deus havia mandado que o povo estivesse em assembleia, porque Ele iria mandar as leis, Ele iria mandar, as ordenanças. Agora Jesus já dizendo: eu vou ter uma outra assembleia, eu vou ter uma outra reunião, um outro ajuntamento legal de pessoas. Você consegue entender isso? Ele tem legalidade. Eu separei outro texto aqui em Filipenses 2, versos 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Essa palavra significa dono. Dono, o que tem toda a autoridade. E o texto em si, ele é autoexplicativo. Todo joelho se dobra, toda língua confessa, no céu, na terra, debaixo da terra, e tem que dizer: Ele é o dono, é Ele que manda, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ficou claro para você? Sobre esta pedra, sobre este fundamento de que Jesus tem autoridade, que Ele tem realmente todo o poder e autoridade, é criada essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas para o reino de Deus. Eu coloquei assim: não é preciso igreja. Não sei se já é do seu conhecimento, viu, irmãos? Hoje é grande o número de pessoas que estão sendo convencidas que não precisa ir de igreja, que para servir a Deus, eu posso servir a Deus em casa, eu posso servir a Deus no meu lugar, não precisa de igreja. As pessoas dizem: não, igreja hoje está muito corrompida, está muito prostituída, igreja hoje só visa lucro, só visa arrancar das pessoas os seus recursos, usando de má fé, usurpando a fé alheia. Não, por essa razão é melhor eu ficar em casa, porque eu nem pego, só eu aqui, louvo a Deus, adoro a Deus, As pessoas até brincam dizendo os desigrejados. Esse termo já existe já, os desigrejados. Eu sou cristão, mas eu não frequento igreja nenhuma, é só eu e Deus. Você sabia que isso está contra a Bíblia? Você sabia que isso é errado? Isso é herético? E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Claro, cada um faz da sua vida o que quiser, porque vai prestar conta a Deus. Eu não tenho como regular isso na vida de ninguém. Eu só estou ensinando, eu só estou colocando o que a Bíblia diz. Tudo bem? Então, não é preciso igreja?
Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus disse: porque onde estiverem o quê? 2 ou 3 reunidos em meu nome, olha isso, reunidos, assembleia, ajuntamento, eclesia, igreja. O mínimo que ele disse, o mínimo 2 ou 3 reunidos, eclesia, no meu nome, ou seja, na minha autoridade, igreja. Aí ele disse: estou eu no meio deles. Não precisa dois, não, só um dá. Eu sozinho sou igreja. Enfim, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você vai prestar contas a Deus, mas igreja você não é. Tem a outra turma que fala assim: mas igreja não são as paredes. Às vezes eu tenho vontade de brincar com isso, né? Algumas pessoas chegaram para mim dizer isso: pastor, mas a igreja não são as paredes. Eu quase que digo: novidade? Menino, pensa na novidade. Eu nunca tinha ouvido isso. É mesmo, a igreja não são as paredes? Filho, a gente sabe que a igreja não são as paredes. Nós sabemos que a igreja não são as paredes. Paredes são templo, é templo. Parede é templo. Igreja somos nós. O que eu estou tentando dizer, espero que você consiga entender, é que uma pessoa sozinha e isolada não é igreja. Porque igreja, na essência da expressão, na essência do seu significado, é assembleia. E não tem lógica alguém dizer: eu vou fazer uma assembleia. Com quem? Comigo mesmo. Olha para o irmão aí. Você tem essas ideias? Eu tenho como te indicar uns bons profissionais para te ajudar. Você não está bem. Não, eu vou fazer uma reunião com quem? Comigo mesmo. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte dizendo, o pastor Cláudio, ele disse que estava atendendo uma jovem e ela falou que ia fugir de casa. E ele perguntou: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: tá ruim a coisa, né? Você mora sozinho e quer fugir de casa. Isso é sério, irmão. Isso é uma coisa séria. Tem gente assim, tá? A pessoa não se suporta. E olha isso. Você acredita que tem gente assim? Tem. A pessoa é tão azeda que nem ela se suporta, tá? Quero ficar sozinho, mas eu quero ficar sozinho até de mim. Jesus chega nessa causa aí, né? Você está entendendo? Olha um alerta que a Bíblia nos dá sobre isso. Se você não conhece esse texto, ele é muito importante que você marque. Em Provérbios, capítulo 18, falando do que nós estamos falando agora. Provérbio 18:1 diz: busca satisfazer o próprio desejo ou o próprio interesse aquele que se isola, ou aquele que se separa, aquele que se distancia, aquele que fica só. Ele insurge ou se rebela contra toda sabedoria. E tem outra versão que fala contra a verdadeira sabedoria. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Quando você se isola, e eu não estou falando de morar sozinho, senão o evangelista Gena estava enrolada nisso aí, que morou um tempo sozinho. E muita gente já morou sozinho. Não é isso. Isolar significa se distanciar de todos. Por quê? Porque a pessoa pensa em si própria. Pensa só em si. E isso a Bíblia diz é se rebelar contra a sabedoria. Isso não é correto. Em se tratando de quem serve a Deus, é impossível você agradar a Deus desobedecendo a Deus. Concorda que é impossível? Você concorda comigo? É impossível agradar a Deus desobedecendo a Deus. Não dá para fazer isso. São coisas distintas. Ou você agrada ou desagrada. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então não dá para você agradar a Deus, não dá para você servir a Deus indo contra a palavra dele. Está compreendido isso, irmãos? Sim ou não? Então não tem essa coisa de sou cristão sozinho. Não. Você é uma pessoa que não quer comunhão com os demais. É isso. Por que razão, pastor? Sei lá, são muitos.
podem ser vários, tá? E eu não estou nem te julgando por causa disso. Eu só estou dizendo que não é o certo, não é o correto. E usar isso como desculpa para dizer, eu sou cristão em casa, mentira. Conversa fiada. Você acredita em Deus. Isso ninguém pode tomar de você, porque é uma decisão. Crer é uma decisão, repete. Crer é uma decisão. Você pode decidir crer em Deus e ninguém toma isso de você. Ninguém pode chegar para você e dizer, não, você não crê não. Creio. Só que não sou eu, é a Bíblia que diz que isso não adianta nada. Você ouviu o que eu falei? Não adianta nada. Como assim, pastor, não adianta nada? Em que sentido? A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Nesse sentido, para a salvação, não adianta dizer que creio em Deus. Eu tenho que praticar o que Ele ensina. Amém? Entende a diferença? Não adianta acreditar que Deus existe e não obedecer a palavra. Isso não adianta, não vai te salvar. Não vai te salvar. Então a palavra de Deus é muito clara. Não existe cristianismo individual. Não existe. Porque a própria essência da palavra igreja significa assembleia. Isso está claro para vocês? Assembleia. Não dá para ter assembleia, não dá para ter reunião, não dá para ter ajuntamento de uma pessoa só. Isso é totalmente impossível. Você não pode se reunir com você mesmo. Tá claro, irmãos? Deu para entender para que é a igreja? Deu para entender? Vamos melhorar isso. Eu coloquei mais. Para quê? Para que a igreja? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 44, diz assim, falando da igreja, tá? A primeira igreja. E perseveravam em quê? Na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. O que mais? E na comunhão. Olha aí. Olha aí. Ajuntamento. Reunião. E agora? Comunhão. Você entende que quando a Bíblia Sagrada diz perseverar na comunhão, você entende que perseverança indica resistência. Ou não? Você já compreendeu isso? A perseverança indica resistência. Persevera quem luta. Persevera quem batalha. Persevera quem persiste. Então você está dizendo que eles perseveravam, subentende-se que havia uma resistência. Se perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque tinham outras pessoas ensinando outras coisas, e ao invés de seguir outras coisas, eles continuavam seguindo o que aprenderam dos apóstolos. Se perseveravam na comunhão, significa dizer que haviam dias que eles não queriam falar um com o outro. Olha aí para o seu irmão aí. Vai dizer para mim que você nunca passou por isso? Aquele dia que você está de saco cheio. Irmão, velho, até do vento. Até o vento irrita. Já vi gente irritada com o vento. Eu já vi, né? O cabelo vem para frente, vem para a boca, a pessoa... Já vi, irmão, briga feia, a pessoa, o cabelo e o vento. Pensa na batalha grande, tá? Você só falta ficar careca, porque ela pega assim com ódio, o cabelo assim, como quem diz assim, fica aí, miséria. Irritada, irmão. A pessoa amanhece irritada que ela percebe que ela está tão azeda naquele dia que é melhor ficar calada. Sabe, aquele dia que você fala assim, não mexe comigo não, mexe não, fica na tua, que é melhor. E a Bíblia é linda, viu, irmão, porque ela fala assim, fuja da aparência do mal. Você olhou, dá para ver no olhar, você olhou, você viu que a pessoa não está legal, insiste não.
Sai de fininho. Tá? Tem dia que eu olho assim, o que foi? Nada não. Eu já aprendi, meu filho. Vou pro meu quarto, nem mexo. Lá para mais tarde, se acalma. Aí eu pergunto de novo, tudo bem? Ah, tá tudo bem. E eu nem me meti nisso. Vai eu me meter? Ah, sei onde é que isso vai dar, meu filho. Viu, Nivaldo? A gente deixa quieto. Porque se tu vai te meter, se volta contra você. O negócio não tinha nem nada a ver contigo. Você estava isento. Não era nem com você. Insiste em perguntar. E tem uns irmãos que é meio doido, irmão. Tem uns irmãos que é meio doido. Tá? Que você ensina isso. Quando chega em casa, a mulher está de cara feia. Ele fica lá, o que foi? O que foi? Aí ele olha a armadilha, irmão, olha a armadilha. Pastor Manuel, escuta isso. Ele pergunta assim, fui eu? Você não tem juízo não, irmão. Nem era não. Mas você ativou todas as lembranças ruins que ela tinha de você, juntou com o que não tinha com você, e agora é você. Agora é você, meu filho. Agora você se vira, que ela vai ficar, sabe? E tem mulher que é assim, ela não diz nada, mas ela te olha e você sente sua alma derretendo. Entendeu? Você quer ver a coisa mais perigosa do mundo? Eu não sei se eu falo isso. Mulher com prisão de ventre. Filho, sai de perto, mexe não. Você sabia que tem uns Danone especial só para mulher? As empresas descobriram isso, meu filho. Mulher com prisão de ventre é uma fera ferida, meu filho. Jaulada, doida para sair. Mexe não. Fica na tua. Deixa ela gritar, descabelar, deixa ela brigar com o vento, deixa ela brigar com quem quiser, que não brigue com você. Fica esperto. Amém. Não sei nem porque eu falei isso, mas é de Deus. Amém? Então eles perseveravam na comunhão. Às vezes perseverar na comunhão não é fácil. Porque a pessoa que você tem que ter comunhão não é fácil. Você vai ter comunhão com a pessoa que é cara feia. Você vai ter comunhão com a pessoa que reclama de tudo. Né? Aquela pessoa que parece que amanhece o dia. Ela encarna. Eu não acredito em encarnação, não, é só para exemplificar, tá? Mas ela encarna, sabe? O detetive. Aí a pessoa amanhece o dia procurando na casa o que está errado para reclamar. Tá difícil ter comunhão. Às vezes você está pensando seriamente em pedir, né? Como é que fala quando Raquel, quando o país vai se libertar do outro? Como é que é? Independência. Você está quase pedindo independência. Não estou falando de divórcio, não. Né? Você está quase pedindo independência. Me dá independência, alforria, me dá aí um negócio para mim. Meu, não aguento mais, porque é difícil ter comunhão. Porque as pessoas não estão sorridentes sempre. Não se engane, não, meu filho. Olha para o irmão de novo aí. Olha para outro, você não tem muito conhecimento. Olha aí, para frente, para trás. Olha aí para o pessoal te ver. Tá? Olha aí. Aí você vê essa pessoa tão feliz, tão sorridente. Passa por você a paz do Senhor. Tu não sabe que essa criatura em casa não. Não sabe quem é. Às vezes no meio da rua é a pessoa tão dócil, fala até manso. Já viu aquelas pessoas que falam manso? Você fica até com sono. E tão suave que a pessoa fala, você fica hipnotizado assim ouvindo a pessoa. Tão manso. Vai morar. Então ter comunhão não é brincadeira. Eu não estou falando comunhão só na igreja. Comunhão em casa, não é fácil. Não é. Então eles tinham que perseverar. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver.
Porque na igreja, na reunião, na assembleia, na eclesia, eles ouviam coisas como eu estou falando para vocês hoje, com outras palavras, com outra entonação de voz, com outro jeito de dizer, mas ouviam coisas assim: nós precisamos ter paciência, você não sabe o que a pessoa está passando, a pessoa pode não ter sorrido para você porque ela não está nem a fim de sorrir, certo? E não é obrigado, diz para o teu irmão assim: ninguém é obrigado a estar sorrindo o tempo todo. Ninguém, tá? Ninguém. Se você quiser agradar as pessoas, você vai ficar doido. Olha isso. Você está sério. Olha para mim aqui, ó. Depois das gravações que eu percebi que eu fico com a testa franzida 90% do tempo. E quem não me conhece, me vê a primeira vez, acha que eu tô com raiva. E já chegou gente para mim perguntar: você tá bem? Quando as pessoas vêm para mim perguntar se eu tô bem, surge aqui um ponto de interrogação na minha cabeça. Será que eu tô com a testa franzida? A pessoa olha para mim e pergunta: você tá bem? Mas tem gente que é o contrário. Aquela pessoa sorridente, sorriso largo, sorriso fácil. Aí tem outro que chega e pergunta: o que foi? A gente de quê? Ainda se zanga. Você está mostrando os dentes o tempo todo? A pessoa não sorri, é uma pessoa, de certo modo, dura no seu trato, se incomoda porque o outro sorri fácil. E ainda vai tirar satisfação. Está mandando de mim? Eu digo logo. Sangue de Jesus. Está repreendido. Espírito zombeteiro da fofoca, da desavença e da falta de comunhão. Sai pra lá, rapaz. Você está entendendo, sim ou não? Então, eles perseveravam. Está escrito aqui no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja serve para isso também, para manter ativo em nós aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e aquilo que Ele repassou através dos apóstolos. Deixa eu caminhar aqui, por favor. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz aqui: não deixando a nossa congregação, a palavra de novo congregar, a palavra de novo assembleia, congregação, eclesia, está aqui, a nossa congregação, a nossa assembleia, a nossa reunião, não deixando, como é costume de alguns, antes, quer dizer, ao invés disso, admoestando-nos. Admoestar significa ensinar. É um ensino, às vezes em tom de repreensão, mas é ensino. Admoestar é convencer, é dizer: isso aí não está certo. Olha o que a Bíblia diz, ela diz assim, tá? Uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu deixei uma tarefa de casa para vocês. Em casa também o pessoal está assistindo agora, para você ver um pouquinho sobre a missão da igreja. Em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, eu não vou ler agora, a parábola dos talentos, para você entender também. Ei, querido, querida, você que vem para a igreja, você que fica cômodo na igreja, é bom para você, você gosta dos louvores, gosta de ouvir a palavra, a mensagem, a pregação, o ensino, você acha muito bom poder rever os irmãos, mas não se engane, viu? Igreja também é o local onde nós somos treinados para o reino de Deus, e nesse treinamento existem metas. Você pode repetir comigo? No treinamento existem metas. Na parábola dos talentos isso é demonstrado. Jesus, ele diz assim: olha, vou mostrar para vocês como é que é o reino. Ele parece com o quê? Parece com um homem que precisou se ausentar, viajar, e ele reúne os seus empregados, seus servos, e distribui entre eles os seus bens. A palavra que ele usa lá é talento. Talento significava um dinheiro, mas também representa para nós um dom, talento. O que ele está dizendo? Que você nasceu com talentos, e
que eles não podem ser escondidos, enterrados. Não existe o ministério de não fazer nada. Não existe o ministério de sentar na cadeira, no banco, na poltrona da igreja, né, e ficar lá engordando espiritualmente. Ai, pastor, meu alimento da palavra é tão bom. Daqui a pouco você está um obeso espiritual. Isso não existe na Bíblia, não, filho. Você deveria multiplicar o seu talento. Vou falar uma coisa para você que eu não sei se alguém já te falou. Mas saiba que nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos. E dentre os que vamos prestar estão os talentos. Você multiplicou? Você ensinou alguém? Você ajudou alguém a crescer? Ou você pegou o que Deus te deu, guardou só para você e amém? Os outros que se virem para lá. Igreja também é para isso. Para que você seja discipulado, para que você cresça e que um dia você partilhe com outros aquilo que você aprendeu. Vou te dar um exemplo para encerrar a mensagem agora e o culto também. Nós estamos em uma guerra espiritual crescente, não percebida por muita gente. Muita gente não percebe o tempo que nós estamos vivendo. As peças estão sendo movimentadas no grande tabuleiro. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer está acontecendo. Aquilo que os profetas disseram que ia acontecer está acontecendo.